Glória a Deus. A paz do Senhor para todos os irmãos. Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus, quem está feliz com esse Deus maravilhoso. O nosso Deus é tremendo, né? Ele é muito bom. Glória a Deus. Louvado seja, porque o nosso Deus nos escolheu e nós também escolhemos Ele, né? Porque Deus nos dá o livre-arbítrio, né? Nós decidimos também servir a esse Deus maravilhoso. Nós estamos estudando sobre as cartas estas escritas pelo grande apóstolo João, cartas estas que foram uma revelação de Deus para esta terra, para aquele povo que lá estava na Ásia, certo? Vamos aguardar aqui. Isso, vamos continuar então pregando a palavra do Senhor, tá bom? Então, carta essa que foi escrita pelo grande apóstolo João, revelada por Deus, cartas esta que nós precisamos observar, porque elas trazem muitos ensinamentos para nós, ensinamentos que nós precisamos trazer para as nossas vidas, e não somente ensinamentos, mas também sinaliza o cuidado que nós precisamos ter, né? Com tudo aquilo que envolve o reino de Deus em nossas vidas. Amém, não amém, irmãos? O reino de Deus, ele deseja, com certeza, fazer parte da nossa história. No momento que nós aceitamos a Jesus de Nazaré, eu espero que você dê uma glória, uma rajada de glória, e você tem que dar rajada de glória, entendendo que glória é essa que você está mandando para Deus, né? Mas no momento que nós recebemos Jesus de Nazaré, o Senhor Jesus começou a mudar a nossa história, né? Passo a passo, Deus está trabalhando em nossas vidas, e nesta noite nós já temos pregado a respeito de algumas cartas, mas antes da gente dar início mesmo, literalmente, a introdução à carta de Tiatira, né? Por quê? Porque hoje é aquela massa de bolo, né? Que nós vamos estar preparando o bolo para a semana que vem nós recebermos o recheio. Eu quero pedir perdão aos irmãos que hoje eu não pude rodar, né, a cópia do esboço, mas semana que vem a cópia completa para os irmãos que desejam. Se você desejar, fale com a nossa querida missionária Suelen, diz, olha, eu queria uma cópia, e a gente faz com o maior prazer, com o maior carinho mesmo, para que, de alguma forma, esse material, de alguma forma, esse estudo te remeta a um crescimento espiritual. O desejo nosso é que esse estudo leve a igreja a levantar ao entendimento maior a respeito da ação maligna nesta terra, amém? Para que a gente não caia nas ciladas do inimigo. Mas antes de nós darmos continuidade, nesta tarde eu estudando, Deus me fez pensar a respeito disso, e debaixo do comando de Deus a gente vai fazer, só para efeito de conhecimento, para ficar guardado em nossas mentes. Quantas cartas são, irmãos? Diz assim, 7 cartas que foram emitidas às igrejas da onde? Diz assim, Ásia, amém? Glória a Deus. Mas vamos lá, se são 7 cartas, quais são os nomes das cartas? Eu vou estar dizendo para os irmãos, e os irmãos vão repetir, tá bom? Primeiro, Éfeso, faz assim, primeiro é Éfeso, segundo é Esmirna, terceiro é Pérgamo, quarta é Tiatira, amém? A quinta, Sardes, a sexta, Filadélfia, e por último, Laodiceia, amém? Então vamos lá, para ficar gravado em nossa mente, depois de 3, 1, 2, 3, Éfeso, Esmirna, para início tá bom, tá, vamos lá comigo, tá bom? Eu vou estar falando devagar, para que ninguém atropele o outro, e a gente consiga chegar até o final, tá bom? Depois de 3, 1, 2, 3, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, amém? Tem gente ainda que está com a boca fechada, então nós vamos ajudar esse irmão para ele poder gravar isso em sua mente, tá bom? Depois de 3, vamos lá, 1, 2, 3, Éfeso,
Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Amém? São as 7 cartas. Nós já estudamos 3. Já chegamos até Pérgamo. Agora nós vamos entrar em Tiatira, certo? Então nós vamos agora dar a introdução a esta carta. Então você vai pegar a sua Bíblia, a palavra de Deus que você carrega debaixo do seu braço, né? Oh, glória a Deus, né? Porque o celular é interessante, o celular é bacana, uma ferramenta maravilhosa e pode te ajudar toda a vida, porque o celular, né, está aí para nos ajudar e não para nos fazer perder. Nós nos perdermos, né? Sair da graça, sair da presença de Deus por causa de um celular, né? Então, mas nada melhor do que a Bíblia, porque a Bíblia você pode rabiscar, né? Chega aqui um querido pastor pregando, chega aqui uma ministra da casa do Senhor, chega aqui um jovem dotado de um dom de palavra maravilhosa, e ele está expressando a palavra, ele está expressando as revelações, aquilo que Deus trouxe ao seu coração, e de repente, solta-se no meio da igreja pérolas, são palavras do céu que mexem na nossa alma. Se você não tem uma Bíblia, se você não tem uma caneta na mão, essas pérolas se perdem, certo? Você agora mesmo, você não lembra mais, porque a nossa mente, né, o nosso dia a dia é tão corre, você acaba esquecendo, e aí você perdeu de guardar uma pérola. Por que pérola? Porque muitas e muitas vezes, quando você, em momentos difíceis da tua vida, o Espírito Santo mandar você abrir a Bíblia para você ler, muitas vezes naquele texto, não vai ter aquela pérola que foi revelada por Deus, compreende? Então é bom sempre você carregar a Bíblia e fazer, né, as suas anotações. A minha Bíblia é toda anotada, a minha Bíblia já está velhinha, né, eu estou tendo o maior cuidado de desfolhar ela, porque senão ela vai rasgar. E outro dia alguém falou, compra uma outra Bíblia. Não, mas essa aqui está toda marcadinha, né, pérolas. Eu tenho marcação quando então a nossa missionária Suélia pregou, eu tenho marcação quando o pastor Alessandro pregou, eu tenho marcação quando o pastor René pregou, e outros que pregaram aqui. Eu falei, meu Deus, isso é do céu para a minha vida, isso é do céu. Aí eu puxo uma seta aqui, certo? E agora que a minha filha Juliana me deu uma caneta colorida, aí que ficou melhor ainda. Oh, glória, né? Parece jardim de infância, né? Mas são anotações que agregam valores na nossa vida. Quem está entendendo, irmãos? Tá bom? Então carrega a sua Bíblia, né, e que você te garanto que vai te ajudar. Abre a tua Bíblia lá no livro de Apocalipse. Eu vou correr para a gente não atrasar nada, tá bom? Apocalipse capítulo 2, vai com os teus belos olhos ao verso 18. Apocalipse capítulo 2, verso 18. Isso, Apocalipse é um livro difícil de se encontrar, né? Ixi, meu Deus do céu, né? É só você chegar lá no finalzinho, glória a Deus. A Bianca vai pegar carona com o Hudson, glória a Deus, mas ainda vou ver Bianca carregando uma Bíblia na mão. Ô glória, amém, louvado seja Deus. Achou? Apocalipse capítulo 2, você foi com teus belos olhos e você encontrou 2 números, o número 1 e o número 8, que juntando dá 18, amém? Juntando dá 18, não é isso? Eu fiz a conta certa? Dessa aula eu não faltei, de matemática, tá bom? Mas vamos lá, meus queridos irmãos, e você que está nos acompanhando, se você desejar acompanhar, acompanhe sim, porque só vai agregar valores à tua vida, né? O motivo de nós estarmos aqui é o Senhor, é o nosso Deus. Estamos aqui não somente para adorá-lo, para buscar a presença dele através de clamor, mas também aprender as Sagradas Escrituras, para que a gente possa avançar na nossa caminhada rumo a Canaã celestial. Glória a Deus, que é para onde nós queremos ir. Mas vamos lá, verso 18 diz: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo. Vou repetir: tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido.
Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti, esse tem, porém, é complicado. Tenho, porém, contra ti, o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Aí o texto continua: dei-lhe tempo, olha só como que Deus é maravilhoso, dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como uma grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam. E ele continua: das obras que ela incita, matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda a mente e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os que demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Então somente conservai o que tendes, até que eu venha ao vencedor. E ao que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fosse objeto de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Você pode dizer um amém? Glória a Deus. Quem está ouvindo a voz de Deus através dos estudos? Glória a Deus. Mas vamos lá, irmãos. O nome Tiatira significa o quê? Logo no início, para a gente entender, significa sacrifício, ou sacrifício contínuo. É o significado do nome Tiatira. A cidade de Tiatira, ela ficava, e ela, né, nos dias de hoje, lá na Turquia, e ela ficava, interessante, né, os historiadores, eles sempre deixam isso registrado, ela ficava a 55 quilômetros da igreja de Pérgamo, a sudoeste, bem de Pérgamo, foi instalado esta cidade chamada Tiatira. O livro de Apocalipse, esse livro que nós estamos lendo, esse livro que nós estamos estudando, mais uma vez eu trago, né, ao coração da igreja. E se você tiver parar para pensar, toda carta nós estamos falando ou diretamente ou indiretamente a respeito desse ponto. O livro de Apocalipse é mais do que um relato profético daquilo que vai acontecer no final de todas as coisas. É muito mais, é muito além do que isso. É uma carta que o Senhor, nosso Senhor Jesus, Ele fez questão que fosse registrado o pensamento, tudo aquilo que estava em sua mente. O Senhor Jesus fez questão que fosse registrada e fosse trazida à igreja, fosse trazida a essas 7 igrejas. Nós já declaramos, já dizemos lá atrás, que não havia naquele tempo somente essas 7 igrejas, havia muitas outras igrejas, mas o Senhor, penso eu, selecionou dentre tantas igrejas, essas igrejas, porque essas igrejas tinham algo que estava acontecendo nela,
havia algo que precisava ser exposto, havia algo que precisava ser trazido à luz, né, dos livros e da própria Sagrada Escritura, que nos ajudaria, traria para nós um alerta, traria para nós lições, para que nós, de forma alguma, caíssemos nas ciladas do inimigo. Cada uma dessas 7 cartas escritas, aquelas cidades da Ásia, conhecida como Ásia Menor, ela representa não apenas, eu volto a relembrar a igreja, não apenas as comunidades que lá estavam estabelecidas, não somente isso, mas eram reais no primeiro século, elas existiam, elas estavam lá, né, fisicamente, mas também demonstra para nós, e aí entra aqui, né, a nossa geração, entra aqui a nossa igreja, entra aqui o tempo que nós estamos vivendo. Essas cartas demonstram também estágios espirituais que podem acontecer na vida de um cristão. Pior ainda, pode acontecer em uma igreja, estágios que não são obrigatoriamente que nós precisamos passar. Nós não precisamos passar de repente pelo estágio da igreja de Pérgamo, não precisamos passar de repente pelo estágio da igreja de Éfeso, pois o Senhor, em sua sentença, no final da carta de Éfeso, ele diz: lembra-te, pois, de onde caíste. Não é necessário nós passarmos, nós como igreja, nós como servos do Senhor, o estágio da queda. Não precisamos viver em queda. Oh, glória a Deus! Aí você vai, não, mas o cair é do homem, o levantar é de Deus. Mas Deus não deseja que a gente caia. Oh, glória a Deus! Ele enviou o seu Espírito Santo para nos auxiliar, para nos botar de pé, para a gente caminhar de cabeça erguida, né? Ele nos dá toda a condição para nós caminharmos. É decisão minha, é decisão tua. Então não é somente essas cartas, não demonstra só uma história de uma igreja, mas demonstra para nós hoje, aqui neste ano de 2025, vai demonstrar no ano de 2026, vai demonstrar no ano de 2027, e tantos anos ainda que faltam para o retorno do Senhor, estágios que pode ocorrer na vida de um cristão e de uma igreja, e não somente estágios, mas condições morais. O nosso caráter precisa ser moldado ao caráter de Cristo. Não é porque eu levantei a mão, recebi Jesus, e o problema está resolvido, não. Se iniciou um processo. Entendeu, Jô? Aí de repente você vai falar assim: não, mas a igreja levantai, já chegou no final do processo. Que nada, nós ainda estamos no início do processo. O início do processo da santificação, no início do processo da pureza, no início do processo da verdade, no início do processo da transformação real e não aparente. Quem está entendendo, irmãos? Então, essas cartas servem mesmo para nós. Pena que nem todo mundo entende isso. Vê as cartas somente como um lembrete, vê a carta somente como uma historinha. Não, o Senhor deseja sacudir a igreja, abalar a estrutura da igreja, levantai, nos despertar, para que nós vivamos o evangelho verdadeiro. Quem está entendendo, irmãos? Aí eu faço uma pergunta: quem deseja viver esse evangelho? O evangelho verdadeiro, não o evangelho de mentira. Tira, para você ver como é que são as coisas, né? O Senhor foi pincelando, o Senhor foi separando igreja por igreja, aquela que Ele queria, como Ele tem um olhar clínico, que nós vamos lá ver lá na frente, o olhar clínico dele, né? Ele foi pincelando essas igrejas. A Tiatira, ela é menor das 7 cidades. Nós já falamos de Éfeso,
já falamos de Pérgamo, igreja, né, cidades grandes. Falamos de Esmirna, que também era uma igreja, uma cidade boa, uma cidade, né, que tinha um poder, né, de negócio, financeiro também bacana. A igreja que era pequena, não era a cidade que era pequena. Diferentemente, a Tiatira não, era uma cidade, era a menor cidade das 7 cartas que foram escritas. Sendo que, olha só que contraponto, sendo a menor cidade, ela recebeu a maior carta. A maior carta escrita, exposta, o maior pensamento a respeito de uma igreja lá da Ásia Menor foi dado a esta pequena igreja, ou igreja numa pequena cidade, a carta maior. Interessante esse contraponto, né? É interessante isso. A carta mais longa, a carta, né, que dentre tantas, foi uma das mais severas, né, que o Senhor, Ele impôs mesmo, Ele disse, eu vou matar os seus filhos. Nós não lemos isso aqui? Não, vamos chegar lá, que é isso aí já é o recheio. Nós estamos aqui na batida do bolo, né, na montagem do bolo, amém? Glória a Deus, já botamos ovo, Cláudia, já botamos a farinha de trigo, né? Estamos esperando uma mão para começar a mexer, botar o leite, amém? Nós estamos fazendo aqui o bolo. Isso nos mostra o seguinte, irmãos, o que nós aprendemos, né? Em Tiatira-se a pequena cidade, a menor cidade, e tendo como ponto a maior carta, a carta mais severa, ou uma das mais severas. O que nós aprendemos? Que o Senhor Jesus, Ele não nos mede pelo tamanho que nós somos. Presta atenção no que eu estou dizendo, irmão. Deus não nos mede, quando eu digo não nos mede, não mede a igreja a levantar pelo tamanho que ela é. Coloca isso no teu coração. Nem pelos prestígios que a igreja A, B, C, D, pode usar o alfabeto aí. Que tem igreja que se você contar, tem um alfabeto todo, e ainda vai ter que buscar um alfabeto grego aí, outros alfabetos. Deus não nos mede pelo tamanho, certo? Seja da cidade, ou nem tampouco da igreja, ou o prestígio que essa igreja tem, junto ao governo, junto à sociedade, o prestígio que a congregação tem. Deus não nos mede. Agora, o que nós precisamos entender, e você precisa entender, você que é levantariano, Deus e nós precisamos entender, e Deus deseja que nós entendamos, que Ele nos mede através do nosso coração. O que Ele diz lá em Jeremias? Eu sou aquele que sonda o vosso pensamento, eu sou aquele que esquadrinha os vossos corações. Não adianta, irmão, eu tentar enganar a igreja. Eu até consigo enganar a igreja. Estou falando aqui com os ministros. Tem quantos ministros aí enganando a igreja, enganando o povo? O povo acaba se apegando à pessoa. Não se apega à pessoa não, se apega em Jesus. Porque a mesma batalha que você está travando para ser santo, a mesma batalha que você está travando para servir a Jesus, eu também estou travando, irmão. Eita, nós estamos no campo de batalha. Quando você acorda de manhã, você está no campo de batalha. Oh, glória! Mas eu espero que você sinta a presença de Deus, mas você não está sozinho nesse campo de batalha. Ele nos prometeu que estaria conosco, e Ele tem estado conosco, amém, irmãos? Então, entre todas as cartas, Tiatira, ela se torna singular, ela se torna um tanto especial. Por quê? Porque havia algo muito ruim, muito terrível acontecendo naquela igreja, e o Senhor, percebendo isso, porque o olho dele tudo vê, Ele vê o que acontece na Levantai, Ele vê o que acontece na Batista, Ele vê o que acontece na Assembleia, Ele vê o que acontece no Deus é Amor, Ele vê o que acontece na Universal, Ele vê o que acontece na Igreja do Exército Salvação, Ele vê todas as comunidades. Ele consegue dimensionar, visualizar, penetrar no ambiente da igreja.
E pior ainda, no ambiente do coração daqueles cristãos. Quem está entendendo, irmãos? Então ela é singular. Por quê? O que estava acontecendo? O que se revela nessa carta? Que havia um amor e uma corrupção, amor e corrupção, desfrutando do mesmo espaço. Qual? O altar. Não podemos cair nessa cilada, irmãos. Não podemos. Precisamos cuidar da nossa vida, porque aquele que pisa neste altar aqui tem que ter para dar. Não tem que ter para dar pelo teu conhecimento intelectual, pela sua capacidade linguística, sua capacidade mental, a tua capacidade de argumento. Não, nós precisamos ter do céu para dar para a igreja que também é do céu. Amém, irmãos? Então nós precisamos ter cuidado. E nessa igreja chamou a atenção do nosso Senhor, que o nosso Senhor percebeu que eles estavam misturando o amor com corrupção e convivendo no mesmo altar. A coisa funcionava desta forma. Quando a gente avança um pouquinho mais, você verifica que a igreja, como diz aqui nos primeiros versos, a igreja, ela era, sabe, tinha uma disposição tremenda, porque diz aqui o texto que ela tinha obra, ela tinha fé, ela tinha serviço. O espírito de Marta tinha impregnado os membros daquela comunidade, né? O espírito de Marta: eu vou lavar, eu vou fazer, eu vou pintar, eu vou subir a parede, vou descer a parede, eu vou ver, né? Aquele movimento, né? Eles tinham este movimento. Mas infelizmente, mesmo eles sendo aplicados, né, dedicados ao trabalho, havia um porquê do questionamento do nosso Senhor Jesus ter colocado esta igreja como uma das tais 7 cartas. Qual era o problema? Aqui estava dizendo: entretanto, vocês toleram o pecado. O pecado não pode mais fazer parte da nossa vida, irmão. Presta atenção aqui, irmão. Se você veio hoje, eu não fico preocupado com multidão. Multidão vem, multidão vai. Multidão te ama, amanhã a multidão te odeia. Depois a multidão volta a te dizer e declarar que te ama. E aí você vai. Mas se eu tiver aqui meia dúzia de irmãos, uma dúzia de irmãos que queiram viver um evangelho genuíno da cruz, que queiram viver esse evangelho puro de salvação, nós vamos fazer um reboliço nesta terra, irmãos. Então não vem terça-feira só por vir. Nós precisamos ter um entendimento, precisamos conhecer. Aquela igreja trabalhava, labutava, corria de um lado para o outro, mas tolerava o pecado. O pecado não pode fazer parte da igreja, nem tampouco da liturgia da igreja. Porque se bobear, entra na liturgia da igreja. Então nós temos que estar atento, com os nossos olhos bem aguçados, para que a gente não venha se perder. Amém? Eu não quero que o levantariano se perca, mas pelo contrário, eu quero que nenhum levantariano se perca. Pelo contrário, todos nós subamos aos céus. Glória a Deus. O texto diz, e é muito interessante, que mais uma vez é citado Apocalipse capítulo 1. Lá no final do capítulo 1, é citado o seguinte, a respeito do nosso Senhor Jesus: com os olhos como chama de fogo e pés semelhante ao bronze reluzente. Lá na frente, no recheio, nós vamos ver o que significa olhos como chama de fogo e pés como bronze reluzente. Mas mais uma vez, você vê que o capítulo 1 está ligado às cartas. O capítulo 1
é a apresentação de Jesus ao apóstolo. Está dizendo aqui, sou eu. Quem deseja ver esse par de olhos? Eu vou ser sincero, irmão. Eu não quero ver esse par de olhos no céu. Eu quero ver esse par de olhos hoje aqui nessa terra. A minha oração esses dias tem sido isso. Eu estava conversando com um amado querido ministro desta casa ontem. Eu estava dizendo, a minha oração na madrugada tem sido essa: Senhor Deus, eu quero ver a tua glória, Deus. Eu quero, o que tiver impedindo a minha vida, vai limpando, vai botando para fora. Mas eu quero, se o Senhor, eu dizia assim, se o Senhor se apresentou a João, o que me impede receber a tua revelação? Me mostre, Deus, para que eu possa me consertar, para que antes que eu passe desta terra, eu possa ver, nem que seja, a sombra da tua glória. Está entendendo, irmão? Esse desejo tem que estar queimando na nossa alma. A tolerância, o que estava vendo? Eles estavam misturando a tolerância e confundia a tolerância ao pecado. A graça de Deus, a graça cobre tudo, a graça, irmão, fica ligado aí, irmão. A graça não te dá um cheque assinado para você pecar. Está entendendo? Eu vou assinar uma escritura, liberando você a fazer o que você quiser da tua vida. De qualquer coisa você volta aqui que a graça vai cobrir você. Não, irmão, temos que parar com isso. Temos que parar com isso. Amém, não amém, irmãos? Nós vamos melhorar. Quando você procura a palavra tolerar, só para início de introdução, a palavra tolerar significa aceitar, consentir. Aí você vai, como assim? Eu vou dar só um exemplo. O seguinte, qual é o exemplo? O pai que tolera os excessos do seu filho. Isso é tolerância. Você está aceitando o que o seu filho faz. Você sabe que teu filho está fazendo uma coisa errada e você está aceitando. Ah, coitadinho dele, ele está dormindo com a namorada dele numa cama de casal, mas eles não fazem nada de noite. Quem acredita nisso? Compreende? É o pai tolerando o pecado. Igreja, nós, líderes, você, irmão, você não pode tolerar o pecado na tua vida. Amém? Eu preciso lutar contra ele, guerrear contra ele, declarar para o mundo espiritual: o pecado não mais faz parte da minha história. Contexto histórico diz o seguinte, que Tiatira ficava entre Pérgamo e Sardes. Você vê que essas cidades, elas eram o quê? Próximas, né? Havia uma proximidade. 55 quilômetros de Pérgamo, como o nosso querido Iones disse, daqui a Copacabana, ou um pouquinho mais, no final de Copacabana, quase pegando Ipanema, dá quase esses 50 e poucos quilômetros. Então, entre a igreja, a cidade de Pérgamo e a cidade de Tiatira, é como se você fosse daqui até Ipanema. Compreende? Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então não era um local tão distante assim. Quem está entendendo, irmão? Essa cidade, ela tinha um comércio muito evoluído, e não era só um comércio, era uma cidade que tinha um senso muito militar. E você vai entender por que ela tinha esse senso militar. Por quê? Porque o fundador desta cidade foi Seleuco, S-E-L-E-U-C-O. Esse Seleuco, ele nada mais foi que general do grande Alexandre o Grande. Ele foi general, uma pessoa de confiança do grande Alexandre, que conquistou várias terras, e ele caminhava junto com esse Alexandre. Juntamente com ele havia outros generais,
aglomerados de generais. Quando Alexandre o Grande faleceu, o que foi dado? Foi dado a ele terras, foi dado não somente a Seleuco, mas foi dado a outros generais, e esses generais fundaram cidade. Dentre tantas, o Seleuco fundou esta cidade a 55 quilômetros de Pérgamo, isso lá por volta de 300 anos antes de Cristo, para você ver como a história, ela foi encaminhando, foi seguindo o seu curso. Agora, a diferença entre a cidade de Éfeso, a cidade de Esmirna, a cidade de Pérgamo, era, por que a Tiatira se diferenciava? Que essas cidades, Éfeso, Esmirna e Pérgamo, era literalmente envolvida com a política do imperador, né? Lembra que os templos foram levantados nessas cidades que eu acabei de dizer? Esmirna era diferente. Esmirna não tinha esse envolvimento político. Não quer dizer que não havia política, mas não havia aquela ligação, aquela coisa impregnada, né, nos meios, na sociedade. A política permeava o coração daquela sociedade de Éfeso, a sociedade de Esmirna e a cidade de Pérgamo. Já essa Tiatira chama a atenção do público, chama a atenção dos estudiosos. Por quê? Porque ela tinha um polo econômico fantástico. Havia materiais que eram construídos, eram desenvolvidos nesta cidade. Então, esta pequena cidade, a menor cidade de todas as cartas, né, da Ásia, ela se tornou importante por causa desse segmento econômico muito conhecido. Interessante hoje a gente fala de sindicatos, né? Sindicato. Na cidade de Tiatira havia sindicatos, que era conhecida como guildas. Então havia associações que eram batizadas como guildas, que na verdade, trazendo para cá, trazendo para o nosso século, trazendo para os nossos dias, nada mais eram do que sindicato. Então hoje nós temos o sindicato siderúrgico, nós temos o sindicato dos porteiros, nós temos os sindicatos das farmácias, nós temos os sindicatos e mais sindicatos. Sindicato dos corretores de imóveis, sindicato dos administradores, e assim vai, sindicato dos médicos. Lá havia também sindicatos. E qual era o ofício, qual era esse negócio que tanto chamava atenção daquelas cidades co-irmãs, aquelas cidades que estavam naquela localidade? Eles eram tecelões de púrpura. E aí você vê que lá no texto de Atos, capítulo 16, verso 14, a palavra de Deus fala a respeito de uma mulher chamada Lídia. Ela era fabricante e ela morava onde? Em Tiatira. Ela era fabricante de púrpura, era tecelão, e ela produzia esse material, certo? Não somente isso, eles eram fabricantes de bronzeadores, e eram padeiros, olheiros, tintureiros. Então havia um segmento muito grande nesse meio econômico, e isso chamava atenção. Essas guildas, esses sindicatos, eles não eram simplesmente sindicatos, mas era um sistema maligno que oprimia os trabalhadores, e de uma forma mais terrível do que hoje. Hoje, meu Deus, está gravando. Hoje os sindicatos, né, oprime o trabalhador, porque você como eu já trabalhamos de carteira assinada, estou certo? E uma vez por ano descontava o dinheiro, que eu nem sabia para onde ia o dinheiro. Um dia de trabalho, mas meu Deus, para onde vai esse dinheiro? Eu não desfruto nada. Trabalhei mais de 27 anos descontando o dinheiro que eu não sei para onde ia, certo? Naquele tempo era pior ainda, irmãos, e você vai ver o porquê de ser tão pior.
Cada uma dessas guildas, ou cada um desses sindicatos, estava vinculado a um Deus. Olha só. Quantos sindicatos nós temos no país? Muitos, eu vou até fazer essa verificação, vou trazer na próxima vez. Muitos. Só que nesse país não funciona dessa forma, graças a Deus, ainda não chegou, não vai chegar não, em nome de Jesus. Mas naquela época, cada sindicato estava vinculado a um Deus. O sindicato, quando era estabelecido, eles aproveitavam, levantavam Deus. Compreende? Então aqueles trabalhadores tecelões, que faziam parte daquele sindicato, eles eram obrigados, condicionados a servir aquele Deus. Está entendendo a pressão que já existia? De que forma aquele sindicato oprimia o povo? Eles estabeleciam festas, rituais idólatras. Da mesma forma que existe aí um partido que quando faz uma festa, obriga alguns sindicatos levarem o seu povo, oprimindo o povo. O cabra macho não quer ir, mas ele é obrigado, porque o sindicato falou, se você não for, vai acontecer isso. Naquela época, o que acontecia? Esses sindicatos, essas guildas, faziam os seus rituais, faziam as grandes festas, os grandes banquetes, e nesses banquetes eram feitos sacrifícios, e não somente sacrifícios, mas havia literalmente a imoralidade sexual acontecendo naqueles encontros, bagunça mesmo, sendo que o sindicalista, o cara que era sindicato, que fazia parte do sindicato, ele não podia faltar. Está vendo como é que o inimigo ele vai armando de uma tal forma, e vai acuando a igreja, vai acuando o povo, e quando o povo vai ver, o povo está numa situação, ou ele nega, abraça a causa, ou ele cede. Nós não vamos ceder. Aconteça o que acontecer, nós não iremos ceder, amém, irmãos? Vamos lutar por isso, porque é isso que Deus quer. Para participar da economia, olha só, querido Vinícius, que aqui estão, homens inteligentíssimos, muito mais do que eu. Para participar da economia daquela cidade, você era obrigado, condicionado a participar do sindicato. Se você não participasse do sindicato, você não poderia abrir loja nenhuma, nem produzir nada. Então eles amarraram aquela sociedade, daquela cidade chamada Tiatira. Aquele povo estava na mão dos opressores, na mão daqueles que adoravam esses deuses pagãos. Então era difícil. O cristão, ele ficou num dilema. Olha só a situação que o inimigo colocou o cristão daquela cidade. Ficou num dilema. Que dilema, pastor? Se ele queria se sustentar e sustentar sua família, ele precisava trabalhar. Estou certo ou errado? Para ele trabalhar, ele estaria vinculado ao quê? A um sindicato, a uma guilda, certo? Se ele estiver vinculado a um sindicato, ele teria que ir aonde? Às festas pagãs. Ele tinha que se envolver com aquela imoralidade. Olha só, por quê? Porque se ele não se envolvesse com aquela imoralidade, ele não teria como se sustentar. Olha só a artimanha do inimigo. Se ele não participasse dos cultos, ele não teria direito, pode-se dizer, à sobrevivência. Porque você trabalha para quê? Sobreviver. Você trabalha para quê? Para levar pão para casa. Deus abre a porta para você para quê? Para que você tenha o pão de cada dia. Amém ou amém? A palavra de Deus diz: nunca vi um justo mendigar o pão, mas Deus deu a você 2 braços, 2 pernas, energia, e o Senhor falou:
trabalhe, Adão, trabalhe. Compreende? Então aqueles que lá estavam, eles verdadeiramente, se você parar para pensar, se eles quisessem servir ao Senhor, eles tinham que, pagar o preço. Será que hoje nós estamos prontos para pagar esse preço, irmãos? Até onde nós estamos dispostos a pagar o preço pela nossa salvação? Até onde, irmão? Até onde vai você, eu, nós, negarmos negociações? Até onde vai? Até onde eu vou? Deus deseja, espero que você entenda e se alegre, Deus deseja que todos nós chegamos até o final da nossa caminhada com Deus. Quando o nosso Senhor Jesus revela esses pormenores dessa pequena cidade, que na verdade não eram pormenores, era um domínio do capeta, era o inimigo dominando a sociedade, para que esta sociedade renegasse a fé, esta sociedade não aceitasse o evangelho, essa sociedade dissesse: esse negócio de crente não é para mim, não é para minha casa, não é para minha família. Dentro do contexto que nós estamos estudando, o nosso Senhor Jesus Cristo denuncia o problema daquela cidade, denuncia o problema daquela igreja, como ele denunciou em todas as outras cartas, com exceção de Esmirna, que não teve denúncia, mas todas as outras cartas foram denunciadas. Aí qual é o aprendizado? Não adianta você tentar nos esconder do olho de Deus, do olhar de Deus, mas cedo ou mais tarde nós seremos denunciados. Está entendendo, irmãos? Não adianta eu fazer as coisas no escuro da madrugada, não adianta eu pular a cerca no escuro, da noite, não adianta, irmãos, mas cedo ou mais tarde Deus denuncia, Deus apresenta. Amém, irmão? Não adianta querer você enganar os outros. Na verdade, desculpe eu lhe dizer, vou me incluir, meus queridos pastores, nós somos loucos, nós somos imbecis, achando que nós podemos esconder as nossas coisas de Deus. Na verdade, quando nós fazemos as coisas no escuro, na sombra, na verdade, quem sai perdendo? Você próprio. Deus olha para você e diz: rapaz, eu tenho tudo de bom para você, mas você está preferindo a sujeira, a imundície, você está preferindo continuar caminhando no esgoto, você está preferindo e achando que você pode enganar os outros. Você pode até enganar o teu parceiro que está do teu lado, você pode até enganar a tua esposa, mas aquele que tem um par de olhos como chama de fogo, tudo vem, e a mão dele vai pesar, irmãos. Quem está entendendo o mistério? Aquela cidade, eu tenho 20 minutos, 25, 15 minutos para terminar. Aquela cidade, havia por detrás daquela comunidade, daquela sociedade, um sistema maligno. Era um sistema maligno, é um sistema religioso, enfeitado, com uma aparência de sindicância. Não, é o sindicato. Não, você tem que fazer parte do sindicato, rapaz. O sindicato vai te ajudar a beça. O sindicato vai abrir porta para você. Lá, o nosso sindicato pode fazer parceria com outro sindicato lá, e a porta de negociação vai acontecer. O negócio vai evoluir. Então havia uma capa, um sistema religioso montado pelo capeta. Só falando assim, porque se você parar para pensar, é montado mesmo pelo capeta. Compreende? Que acabou, forçando aquele povo a viver
aí principalmente a se adaptar ao pecado. Não, peraí, vamos dar um jeitinho aqui, esse negócio não é tão pecado assim, esse negócio não é tão errado assim. Você tem que ver o contexto da situação. Não é assim que a gente fazia lá no passado, quando a gente vivia no pecado? Não, você tem que ver o contexto. Não é só agora, você tem que ver a história. Não existe história não, pecado é pecado, irmão. Transgredir a lei do Senhor é transgredir a lei do Senhor. Quem está entendendo, irmãos? Eu falei a respeito da cultura. Estou falando a respeito daquilo, dessa situação. Para os judeus do primeiro século, o nome de Jezabel, né, até hoje, cuidado com a Jezabel, né? Havia um amigo nosso, parceiro nosso, que hoje ele não está aqui. Ele dizia assim: meu Deus, olha, cruzou meu caminho uma Jezabel. Falei: meu Deus, que é isso? Aí ele vinha para a oração, né, pastora Claudete? Meu Deus, me livra da Jezabel. Eu falei: Jesus, que Jezabel é essa que cruzou o caminho deste homem, meu irmão? Mas clamava mesmo, irmão, não estou brincando não, vocês estão rindo? Clamava mesmo aos berros. Aí ele, motivado pela oração, ele botava a Dalila também no negócio. Senhor Deus, eu saí de frente da Jezabel, mas lá na esquina tinha uma Dalila, Senhor Deus, me livra. Eu falei: eu junto com ele, me livra também, Jesus. Ué, não é isso? Você quer cair na mão do Jezabel? Você quer dormir no colo da Dalila? Lembra o que aconteceu com Sansão? Dormiu no colo da Dalila, perdeu a sua força. Eita, meu Deus do céu, nós não iremos perder a nossa força enquanto nosso Senhor não vier nos buscar, amém. Eita, meu Deus do céu, tem que continuar. Na tradição judaica, Jezabel era lembrada como uma mulher fenícia idólatra, esposa de Acabe. Eita, se você depois quiser saber, você lê lá, porque não dá tempo. 1 Reis, capítulo 16, verso 31 a 33, fala a respeito disso, do casamento de Jezabel com Acabe. Fala a respeito daquilo que aquela mulher trouxe para dentro de Israel, o poder de persuasão daquela mulher. Tem muita gente caindo de trouxa na conversa da Jezabel. Está caminhando tão bem, tão firme, não vigiou. Jezabel se apresentou. Me livra mesmo, amém. Estou juntinho contigo. Eita, meu Deus do céu, meu Deus. Não sei você, eu quero ir para o céu, meu irmão, meu Deus. Eu quero ir para o céu, me ajuda, meu Pai, me ajuda nessa minha caminhada, dia após dia, é luta diária, Jesus, me ajuda, eu quero ir para o céu, Jesus, eu quero ir para o céu. Eita, meu Deus do céu, se necessário eu ir para o céu, tiver que ser amputado alguma coisa, que seja amputado, Senhor Deus, mesmo que eu chegue lá aleijado, eu quero chegar no céu, irmão. Não foi isso que a palavra do Senhor falou? Se o teu olho te leva a pecar, arranca teu olho. Você acha que Deus não está aqui? Não, Deus está aqui, irmão. Ô glória. Glória a Deus, glória a Deus. Aí essa mulher foi casada com Acabe, rei de Israel. E ela, essa maldita mesmo, ela introduziu o culto a Baal e a Zerá. Ela trouxe esses deuses para dentro do arraial santo. Precisamos ter cuidado para que ninguém venha trazer abominação a esta casa. Venha trazer deuses estranhos para esta casa. Essa casa tem dono, e o dono dela é o grande El Shaddai, o Todo-Poderoso. Por isso que eu não gosto que no culto o nego fique de conversa fiada. Casa de Deus não é local de conversa fiada. Você passou por aquelas portas, é o santuário de Deus.
É o local onde Deus trata conosco. A nossa conversa tem que ser com o poderoso. Não é a gente está pregando, a gente está vendo as pessoas falar, isso incomoda, isso você acaba sendo um instrumento ruim. Tira a atenção do pregador. O pregador já não sabe mais o que faz, porque acaba sendo incomodado. Parece que o capeta usa. Eu não gosto que ninguém me perturbe ali. Eu quero me deliciar na presença de Deus. Estava falando com uma pessoa amada ontem, eu falei, me dá vontade de sair correndo pela igreja, pulando. Deus, eu quero amar Ele. Quem está entendendo, irmãos? Essa mulher introduziu o culto a Baal e a Zerá. Ela perseguiu. Lembra do profeta Elias? Avisa ele que eu vou fazer com ele o mesmo que ele fez com os meus. Os meus profetas ele matou. Agora quem vai matar ele sou eu. A minha vida, a tua vida é do Senhor. Essa mulher transformou o trono de Israel, aonde habitava Deus, aonde Deus reinava. Ela colocou a idolatria no altar de Deus. Por isso que eu estou falando, temos que ter cuidado ao pisar aqui. Temos que ter cuidado com o que nós pregamos. Antes de eu pregar, eu tenho que olhar para mim e dizer, Senhor, eu sou merecedor de entregar essa palavra, Senhor Deus. A minha vida condiz com aquilo que eu vou entregar. Será que na minha vida hoje não existe outro Deus? Qual? A minha esposa? Qual? As minhas filhas? Qual? O meu neto? Ué, que isso? Lembra da serpente? A idolatria. Eu posso levantar outro ou outra para sentar no trono do meu coração. Tiago, quem senta no trono do meu coração, somente Jesus de Nazaré, o Todo-Poderoso. Porque nem a minha esposa, nem a minha filha, nem o meu neto podem dar a mim aquilo que somente Deus pode. Aí vem aquela história, eu não vou na igreja porque é minha esposa, eu não vou na igreja porque é meu filho, eu não vou na igreja, meu irmão, para de história, para de mentira. Assuma o teu erro. Assuma o teu erro. Quantas vezes a minha esposa operada, eu chegava para ela e dizia, minha filha, como é que você está? Filho, eu estou bem. Mas você está com a barriga aberta, você está com isso aí, tem um monte de furo. Estou bem, querido. Querida, eu estou indo para a casa do pai. Pegava o telefone e deixava do lado dela. Qualquer coisa você liga, porque meu telefone vai estar ligado. Ela dizia, vai em paz, porque Deus está comigo. Aí você arranja desculpa, não, eu não posso ir, porque fulano, meu irmão, eita, deixa para lá, não é hora para mim falar isso não, esse aqui é estudo bíblico, né? Jesus, não podemos colocar nenhum outro no lugar em nosso coração que pertence somente a Deus. Porque se você faz isso, o teu ídolo está lá, no lugar de Deus. Quem está entendendo o mistério, meu irmão? Jezabel, ela conduziu o povo de Deus à apostasia e à prostituição espiritual. Jesus, ao usar esse nome chamado Jezabel, olha só, quanto tempo passou do Antigo Testamento para a revelação de Deus para a vida de João? Eu vou até pesquisar isso, vou trazer isso para os irmãos. Mas o nosso Deus é o Deus do passado, o Deus do presente e Deus do futuro. Deus compara um segmento daquela igreja como Jezabel. Diz os historiadores que havia naquela igreja, e eles não têm certeza que se era, sabe, uma pessoa em si,
ou um grupo que tinha como objetivo bagunçar o arraial, introduzindo a filosofia de Jezabel. Alguns segmentos dizem que era uma mulher, talvez nome de Maria, talvez nome de Regina, talvez nome, posso usar teu nome? Não tem nada a ver, tá? Jô, de repente, Sueli, uma mulher, havia uma mulher com o nome, mas em vez de o Senhor Jesus revelar o nome de batismo daquela mulher, ele revelou a intenção da alma daquela mulher em destruir o povo de Deus. E ele diz, é Jezabel. E olha, o bonito, meu querido pastor Anselmo, que o texto diz assim, querida Rosália, eu dei a ela, eu dei a ela a oportunidade de se arrepender. Aleluia mesmo. Esse Deus tem muita paciência conosco. Esse Deus tem muita... A gente erra e a gente vai, chora. Ele diz, vai meu filho, eu te perdoo, oh glória. Aí você se alegra. Mas ele diz, vai e não peques mais. Não vulgarize, agora digo eu, não vulgarize o perdão que Deus liberou para a tua vida. Não podemos vulgarizar o perdão de Deus, o transformar de Deus, a mudança que Deus está propondo para nós. Não vulgarize, porque tu irás pagar um preço alto. E você verifica na carta que Deus diz, eu dei a oportunidade a ela, mas ela não quer. É como o Senhor dizendo para ele, para essa mulher, minha filha, mude a trajetória, mude a caminhada. Mas ela persistiu no erro, e lá na frente a gente vai ver o que acontece com ela. Na cultura romana, irmãos, só para fechar, no Império Romano, a lealdade ao imperador, ela era obrigatória. Nós vimos isso na carta de Éfeso, nós vimos isso na carta de Esmirna, nós vimos isso na carta de Pérgamo, e não diferentemente na carta também, essa carta de Tiatira, também havia isso. Havia festa imperiais, de adoração, e muitas vezes adoração cívica. Lembra quando nós estudávamos, naquele tempo, meu querido pastor Ney, havia aquelas festas, Anselmo acho que passou por isso, a Rosália, aquelas festas cívicas, né? Não, é festa da bandeira, é festa de Tiradentes, né? Havia também naquela época essas festas cívicas, onde o povo tinha que declarar, como em todas as outras cidades que nós já trouxemos aqui, que César era o Senhor. Os cristãos desta pequena cidade, dessa cidade chamada Tiatira, aquela igreja vivia sobre esta pressão maligna para eles negarem. Então eles sofriam uma ação social e sofriam uma ação demoníaca, também econômica. Mas graças a Deus que Deus deu força para que alguns, e lá na frente nós vamos ver, remanescentes, pessoas que não abriram mão, pessoas que de repente preferiam passar pelo fio da espada do que se entregar ao paganismo, passar pelo fio da espada do que se entregar ao mundanismo, preferiram ir até o final. Até parecia aquilo que o apóstolo Paulo escreveu: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Quem deseja isso para a sua vida? Podemos dar uma rajada de glória, irmão? Termino essa parte. Semana que vem a gente vem pro recheio, que aí literalmente nós vamos entrar nos versículos, amém? Ore para que Deus revele
a vontade dele para as nossas vidas dentro dessas cartas. Se você quiser, depois fale com a nossa querida missionária Sueli. Olha, eu queria o esboço dessa mensagem. A gente manda para vocês. Mas não é para vocês pegarem, né? A gente faz com tanto carinho. São horas e horas de pesquisa, são horas e horas orando, pedindo. Hoje mesmo eu falei para a nossa querida pastora Claudete. Eu não tenho medo não, irmão. Não tenho medo não, não tenho vergonha não. Pastora Claudete, ora por mim. Ora por mim, ora por mim. Porque nós não queremos errar. Eu quero viver esse evangelho maravilhoso. E eu sei que você também deseja viver esse evangelho maravilhoso. Amém? Glória a Deus. No final de tudo, eu não sei o que vai acontecer, mas eu vou ter que fazer um apanhado de todas as cartas. Eu não sei o que Deus tem para nós, mas eu sei que você que está vindo, oh glória, você será edificado em nome de Jesus. Você será edificado. Amém? Glória a Deus. Passo aqui para o nosso querido irmão, vai ser a Sueli. Eita, meu Deus do céu, abençoe a tua serva. Tá bom? Interceda por nós. Amém.